Ontem, dia 8 de janeiro de 2021, aconteceu uma situação no meu serviço que me chamou bastante atenção. Eu tenho um grande amigo que eu conheço desde meus 9 anos de idade, brasileiro, que se mudou recentemente para Nova Zelândia. E no final do ano passado ele passou a virada de ano acampado, num local belíssimo. Me mandou as fotos, cheio de natureza, montanhas, praias, nascer e pôr do sol, estrelas e, lógico, a característica barraca que tem que ter nesses locais. E ontem no meu serviço a gente estava falando a respeito de locais belos, falamos de Canadá, falamos de Europa, falamos da Oceania, Austrália e chegou no ponto da Nova Zelândia. E nessa conversa eu falei para uma amiga lá do meu serviço que eu tenho um amigo que mora na Nova Zelândia, que está morando na Nova Zelândia, e mostrei as fotos. Ela começou a ver pelo meu celular, achou bonitas as fotos, nossa, que local legal, e viu lá a foto dele na barraca, com aquela cara de sono. E ela falou assim, nossa, esse cara deve fumar uma maconha braba. Associando a questão da natureza, a pessoa vivendo na barraca, acampada, aliás, e eu acredito que isso que fez ela tomar essa decisão, ou chegar a essa conclusão. E eu falei, não, o cara não usa drogas, pelo contrário. O cara é meu amigo há 30 e poucos anos aí, eu conheço, não está envolvido com nada disso. Eu falei assim, inclusive, ele é crente. O que me chamou a atenção foi que depois que eu falei isso, ela me respondeu assim, e daí? Isso me chamou bastante atenção. Até alguns anos atrás, se você falasse que era crente, isso trazia um certo ar de uma pessoa honesta, de uma pessoa que não se envolvia com coisa errada, de uma pessoa que não usava drogas, que não fumava, que andava certinho, uma pessoa que tinha palavra. Mas hoje em dia, quando você fala que a pessoa ela é crente, ou a pessoa diz, e daí? Ou seja, isso não quer dizer nada. Ou pior, muitas pessoas pensam que a pessoa crente faz mais coisas erradas do que o descrente. E isso me chamou a atenção, e eu peço que se você estiver com a sua Bíblia aí, você abra. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 13 a 16, que diz assim a palavra de Deus. Aqui é Jesus falando. Vós sois o sal da terra. Ele estava falando isso aos seus discípulos. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus aponta para os seus discípulos a característica que eles deveriam ter, ou seja, ser sal e ser luz aqui no mundo. Nós cristãos devemos ser exemplo aqui. Nós não devemos andar conforme o mundo. Não podemos ser mais um. Não podemos ser assim apenas, é cristão, tá, beleza, e daí? O que muda isso? Não. Nós devemos ser sal e devemos ser luz. O cristão verdadeiro, ele tem que fazer a diferença onde quer que ele esteja. E por que eu estou dizendo isso? Porque um cristão que não é luz, não é sal, ele não glorifica a Deus com as suas atitudes, nem com as suas palavras, nem com a sua vida. Pelo contrário, ele acaba fazendo com que outras pessoas pensem isso que eu acabei de dizer. A pessoa é cristão? Tá. E daí? Então, que nós possamos assumir a responsabilidade que temos como cristãos e que nós possamos realmente ser sal e ser luz. Que sejamos exemplos, que paremos de ser invejosos, que paremos de falar palavrões, que paremos com os vícios, que paremos de falar mal dos outros, que paremos de ofender os outros nas redes sociais, que possamos dar o exemplo de honestidade, de palavra, enfim, tem N atitudes e comportamentos que nós devemos ter para que nós sejamos um povo reconhecido por ser
diferentes do mundo e não um povo igual esse mundo corrupto em que nós vivemos. Então que você, sendo cristão, assuma essa responsabilidade, que eu também, por ser cristão, também assuma essa responsabilidade e oremos para que a graça de Deus nos alcance e nos auxilie, para que nós sejamos um exemplo onde quer que nós estejamos e que com a nossa vida, com a nossa palavra, com a nossa postura, com o nosso comportamento, nós glorifiquemos a Deus. Um forte abraço, que Deus o abençoe e até a próxima.